quem vai estar aqui comigo agora, ela já está prontinha, é a Patrícia Tobo, que ela é filha de Maria e Paulo. Ela é bióloga, mestre, doutora pela USP, tem 15 anos de experiência em estudos científicos. Na Natura, ela ocupa o cargo de gerente científica no tema bem-estar, ou seja, ela é aquela pessoa que você tem que ser a melhor amiga, Patrícia Tobo, porque ela tem comprovado como você pode viver melhor, né, Patrícia? Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom, Andressa? Tudo ótimo. Tá me escutando bem? Eu estou te escutando bem, mas eu não estou vendo você. Eu não apareço para os convidados. Isso é uma coisa que a gente vai ter que resolver. Olha, Patrícia, eu acho que, assim, eu quero já começar falando com você. O Beto Bigatti, né, que é do @paimala, está aqui também no cenário comigo. A gente fez essa conversa antes e a Natura teve essa brilhante ideia de trazer você para esse seminário, Natura Mamãe e Bebê, aqui apresentando esse seminário com a gente, porque você fez uma pesquisa e eu queria muito que você contasse o resultado dessa pesquisa, os impactos benéficos que ela pode trazer para dentro da criação dos filhos para um futuro melhor. Você está me escutando bem, Andressa? Estou perfeita. Queria dar um oi para o Beto, meu conterrâneo aí. Eu também sou do Sul, sou de Porto Alegre. Eu falo que eu sou uma gaúcha de coração, porque nasci em São Paulo, fui criada no Sul, depois eu volto para São Paulo novamente, então, mas Porto Alegre está no meu coração, assim, não tem como não estar. E assim, eu queria começar, antes de começar a falar um pouquinho da pesquisa, agradecer pelo convite e parabenizar pelo evento, porque realmente está sendo super maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ver rapidamente a mesa redonda com a Vera e com a Lia, que eu achei fabulosa, e o Marco depois foi incrível. Então, eu acho que... E depois com a Negrali também, né? Então, que dia gostoso. Eu vou contar, então, para vocês um pouquinho o que foi essa pesquisa, que é uma pesquisa inédita, que a gente fez na Natura, em parceria com o Hospital Albert Einstein. Então, a gente teve uma ideia de fazer uma pesquisa que tinha um objetivo de a gente avaliar o que acontece com as mães na sua primeira gestação. Então, a gente sabe que a primeira gestação tem um grande impacto, mexe com a vida da mulher, mexe com a vida do casal, por uma série de questões, né? Por uma questão do novo, a gente não sabe o que vai acontecer, o corpo vai mudar. Então, a gente queria entender o que poderia acontecer, né, com este corpo, com essa mente, com essa mulher, ao longo desses diferentes trimestres de gestação e depois no primeiro trimestre do pós-parto. E aí, para isso, a gente fez essa parceria com o Hospital Albert Einstein, com o doutor Eduardo. E foi uma pesquisa incrível, porque a gente teve a oportunidade aí, para vocês terem uma ideia, o quanto foi difícil essa pesquisa, a gente teve que começar fazendo o estudo com recrutamento de quase 3.000 mulheres, para a gente chegar no final em torno de 500 mulheres para participar desse estudo. Então, foi um estudo incrível, que a gente teve a oportunidade de trabalhar, no caso, com um hospital privado, que foi um Einstein, trabalhando com alguns médicos que convidaram algumas de seus pacientes para poder participar, né, da pesquisa, mas a maior parte das participantes do Hospital Albert Einstein, olhem que interessante, foi de um programa chamado Gestação Saudável. O Einstein tem um programa que visa cuidar da gestação de alto risco com as suas colaboradoras. Então, muitas participaram da nossa pesquisa, mas a maior parte mesmo a gente acabou contando com este programa, né, então das próprias colaboradoras que participaram, colaboradores da Natura, trabalhamos com o hospital público, que foi o Hospital Santa Catarina, e algumas UBSs aqui do estado de São Paulo. Então a gente teve a oportunidade de avaliar o que acontece com essa mulher, né? Então, é muito interessante quando a gente olha o primeiro trimestre da gestação, ele é muito único, né? É tudo muito novo, é aquela novidade, aquela alegria, né? Uma explosão de emoções e que não cai, a gente fala que não cai muita ficha, mas o que a gente observou, que é uma coisa que é bastante interessante, que a partir do segundo trimestre,
acontecem questões bem peculiares com essa mulher, né? Então, a gente tem que entender que ela está na primeira gestação, é uma coisa nova, mas aí que, de fato, cai a ficha, que é o momento que o corpo começa a mudar, é o momento que ela começa a ter uma série de sintomas, ela começa a experimentar algumas incertezas, algumas angústias, né? Meu corpo está mudando, as coisas estão mudando, e aí esse é um trimestre bastante importante, né? Tanto do ponto de vista da mulher também prestar atenção, como do seu companheiro ou da sua companheira, né? De poder dar essa atenção, porque é um momento bastante delicado para essa gestante. E também um ponto que eu acho que eu queria salientar, nesta relação entre paciente e médico, né? Então, muitas vezes o médico vai acompanhando essa gestante ao longo dos seus trimestres, mas ele não tem oportunidade de saber o que acontece com ela, né, como é que ela tá, porque às vezes vai uma vez por mês, né, ou a cada um pouco mais, mas também de trazer essa informação que o segundo trimestre é como se fosse um trimestre que essa gestante, ela tá mais vulnerável emocionalmente. Então, para a gente foi um achado muito interessante nesse sentido, e entender o que acontece com ela, com seu parceiro, com a questão de vinculação. Mas o principal achado da pesquisa, e que a gente, quando a gente estava analisando os resultados, a gente viu, uau, né, que resultado interessante, foi descobrir a partir desse estudo que a autoestima, ela tem um papel muito importante na modulação da questão do vínculo com seu bebê. Então, isso significa que, se a gente cuidar dessa gestante, ou se essa gestante também, né, tiver um pouco mais de autocuidado consigo, né, prestar um pouco atenção no que acontece com o seu corpo, como é que estão as suas emoções, naturalmente, esta relação de autocuidado consigo mesmo vai melhorar a sua autoestima e, como consequência, melhora essa questão da vinculação com seu bebê. Então, a gente viu que tem duas forças que são muito importantes para a gente desenvolver nesta gestante, que a gente chama de primeira viagem, que é trabalhar a questão da autoestima e é trabalhar a questão da resiliência. Se a gente trabalhar essas duas forças nessa mulher, a gente tem como consequência uma melhora do vínculo com seu bebê, ela aumenta os estados de felicidade, tem lida melhor com a percepção do seu corpo, tem uma melhor satisfação com a vida, então, tendo como consequência essa vinculação. Por outro lado, então, também a gente tem que olhar um pouco o outro lado da balança, a gente tem que aprender a lidar que, assim, nem tudo a gente vai ter só coisas boas e positivas, né? A gente também vai ter momentos que, de repente, você vai ter que aprender a lidar um pouco com essas emoções negativas, um pouco com medo, um pouco com ansiedade, que faz parte, mas tomar o cuidado para que esse tipo de emoção mais negativa não sejam as emoções mais predominantes durante a gestação. A gente sabe que elas vão vir, tem que deixar acontecer, mas elas não podem permear essa gestação, no sentido de sentir com muito medo, com muita ansiedade, com muita angústia, porque isso de fato pode prejudicar, né, o que a gente viu no estudo, que o estresse, ele tem um impacto muito importante nesta vinculação com o bebê. Então, se a mulher experimenta muitas situações de estresse, de fato, isso pode influenciar nessa relação que ela tem com o bebê. Então, a dica aqui, o que a gente dá ok, vou ter esses momentos, eles fazem parte desta minha nova vida, mas como é que eu agora posso, através de uma série de técnicas, né, que hoje a gente tem à disposição uma série de técnicas que podem nos ajudar a lidar melhor com essas situações estressantes, né, desde uma respiração, desde uma automassagem, desde um toque, né, desde uma boa conversa, um bom sono. Isso tudo pode ajudar essa gestante a lidar melhor com essas situações estressantes. Ô, Patrícia, isso que você está falando, quando você me contou até que a gente resolveu trazer essa pesquisa para o seminário, foi tão fundamental, porque assim,
já começa lá no primeiro trimestre, essa questão que todo mundo acaba pensando muito mais para frente. E qual que é a relação que a rede de apoio, a importância da rede de apoio dessa mulher para colaborar? Porque ela pode fazer a meditação dela, ela pode fazer a respiração dela, mas se terceiros não colaborarem e entenderem o quanto é importante que essa mulher esteja bem, né, acaba não funcionando e dificultando a vida dela já logo no primeiro trimestre. Como é que a rede de apoio pode colaborar? Essa é uma pergunta super interessante, viu, Andressa? Porque a gente também acabou avaliando da seguinte forma, né? As gestantes, elas eram convidadas a se autoavaliar, então elas tinham que responder uma série de questionários para a gente saber como é que elas estavam em relação à sua percepção com o corpo, a sua autoestima, o seu estado psicológico, a sua relação com o bebê, a sua relação com o marido, né? Uma série de questões. O marido também fazia essa avaliação de como é que ele via essa mulher, o que ele esperava dessa gestação, como é que é a questão da ansiedade dele também com o bebê. Então, era interessante também a gente ter a visão do parceiro, né, que nesse caso a gente fez uma escolha, mas o que a gente viu na pesquisa, tinha um dos questionários que a gente perguntava para essa gestante em relação a essa questão justamente da rede de apoio. O que a gente viu, e que é um dado que é muito, que assim, vai de encontro muito o que você falou, é que é muito importante essa gestante ter uma rede de apoio, sim, que pode ser um familiar, pode ser um amigo, né? Então, pode ser uma tia, um irmão, o pai, a mãe, alguma pessoa que, de fato, possa dar esse apoio emocional, mais do que, né, ajuda, seja o que for, o que ela esteja precisando, mas esse apoio emocional para essa gestante. Às vezes conversar, né, Patrícia? Porque isso vai fazer uma diferença. Uma boa conversa ajuda a solucionar muitos problemas e a clarear a mente. Isso que você está falando é tão importante, o Beto está aqui ouvindo, porque diante dessa pesquisa, se todo mundo conseguisse olhar para essa grávida lá desde o começo, então é a partir do dia 1 que essa grávida precisa de atenção, que você já começa a criar o seu filho, isso que a Patrícia está dizendo. E, Patrícia, quais são os impactos no futuro para esse vínculo entre mãe, filho e a família, se essa grávida tem o cuidado logo do primeiro dia do positivo? No caso, para esse estudo, a gente só tem que tomar cuidado, né, Andressa, que a gente não pode afirmar que isso vai acontecer com todas as pessoas que estiverem na sua primeira gestação. No caso desta pesquisa, que a gente trabalhou com mais ou menos, né, mais de 500 mulheres, o que a gente percebeu, e que também é um dado bastante novo, é que logo depois, no primeiro trimestre do pós-parto, o que a gente observou é um dado que foi altos níveis de ansiedade. Né? Então, a gente costuma muito escutar nas gestações essa questão de depressão pós-parto, que é bastante comum e tem, né, toda uma explicação por trás, mas no caso da primeira gestação, o que a gente observou era um aumento dessa ansiedade. E que, se a gente olhar aqui de alguma forma, faz todo sentido, porque, de repente, eu tinha um bebê na minha barriga, né, que estava lá protegido, eu não sabia muito bem o que ia acontecer, de repente eu tô ele nasceu, saiu da minha barriga, e agora, né, como é que eu vou lidar com essa situação com o novo, né, e começa a surgir muito medo, como é que eu lido com esse novo, né, como é que eu lido com a minha relação com o meu marido, então tem uma série de questões que mexem com essa mulher, então também é importante a gente se atentar com essa questão do pós-parto, principalmente também da pessoa que está na sua primeira gestação, porque ela precisa de uma atenção, ela precisa desse cuidado, né? Então, a gente sabe que se a gestante também se autocuidar, se tiver um parceiro, uma parceira que possa também dar este apoio, essa rede de apoio um pouco mais generalizada, no sentido de que pode ser um amigo, pode ser um familiar, ou qualquer outra pessoa, né, que puder acompanhar essa gestante ao longo dos 3 trimestres e no pós-parto, eu tenho certeza que a gente vai ter, né, uma gestante emocionalmente um pouco mais tranquila, né,
um pouco mais confiante, porque sabe que se acontecer qualquer coisa, ela tem aonde se apoiar. Mas, de qualquer forma, eu acho que cada gestação ela é única, né? Não existe fórmula, não existe Patrícia, mágica. você traz essa conversa com a gente, e eu que não sou cientista, a primeira coisa é isso mesmo, tem que ser assim, desse jeito, que dá certo. Porque é notícia boa, a gente quer que aconteça. Patrícia, nosso tempo chegou ao fim aqui da conversa com você, mas, gente, a gente fez uma entrevista com a Patrícia Tobo, da Natura, tá no nosso site. Você pode entender muito melhor essa pesquisa. Compartilha no grupo da família, porque essa pesquisa todo mundo tem que ler, né, Patrícia? E é isso, Patrícia. Muito obrigada por você estar aqui com a gente nesse seminário. Com certeza abriu novos caminhos. Um beijo para vocês, Andressa e Beto, e desejo um ótimo sucesso aí para o resto do evento. Obrigada, Patrícia. Obrigado, um beijo, Gaúcha.